Porque no capítulo 3, Paulo nos ensina a abrir mão e quebrar a ponte da própria vida. É uma das maiores renúncias que o Evangelho exige de uma pessoa, a renúncia da priorização da própria vida. Para priorizar ou para colocar Jesus como prioridade na sua vida. É difícil abrir mão de si mesmo. E quando eu falo de si mesmo, estou falando de tudo quanto está relacionado à sua vida. Eu estou me referindo a todas as múltiplas áreas que estão conectadas à sua vida. Seja sua família, seja seu emprego, seja o seu conforto, seja lá o que for. É preciso que entendamos que essa ponte que nos liga com prazer temporal, momentâneo para essa vida, também precisa ser quebrada. É difícil dizer não para o filho quando o assunto é Deus em primeiro lugar. É difícil dizer não para os pais quando o assunto é colocar Deus em primeiro lugar. Isso implica em ter que dizer não para os pais, em ter que dizer não para os filhos, em ter que dizer não para o cônjuge. É muito difícil. Tais decisões são tão difíceis que pessoas deixam de seguir Jesus exatamente por essa razão. Muitos não conseguem priorizar Jesus por causa das riquezas. Temos exemplos na Bíblia, como o jovem rico, que achava que obedecia todos os 10 mandamentos do Decálogo, mas o principal deles, que era o amar ao seu próximo como a si mesmo, ele não obedecia. E se desfazer de tudo que possuía, vender e dar aos pobres, era uma demonstração de amor ao próximo. E coisa que ele não fez, não conseguia fazer. Porque ter riquezas significava ter conforto, significava ter bem-estar, significava ter uma vida boa. O Evangelho não nos convida a ter uma vida boa. Igrejas que colocam placas em suas calçadas com a frase "pare de sofrer" estão enganando os seus membros. Porque o Evangelho não é "pare de sofrer". Na verdade, se fosse colocar uma placa na porta da igreja convidando pessoas a aceitar a Cristo, a servi-lo, não deveria colocar essa frase, deveria ser o contrário, deveria ser "bem-vindo ao sofrimento". Paulo vai dizer a Tito: todos os que piamente quiserem servir ao Senhor Jesus padecerão perseguições. Bem-vindo ao sofrimento. Jesus falou: porque há 2 caminhos e 2 portas. Um é largo, de porta larga, de caminho espaçoso. O outro, caminho estreito, de porta apertada. Os que vão no caminho largo, de porta espaçosa, esses estão sendo conduzidos para a perdição. Esse é o caminho para de sofrer. Mas os que estão do lado da porta estreita, caminho apertado, esses terão um final feliz. Porque servir a Deus é abrir mão da satisfação da carne aqui nessa vida. Isso não é ser tolo, não, é ser inteligente. Porque, pare para pensar, qual a estimativa de vida de um ser humano, segundo a Bíblia? 70 anos, que passa disso é enfado cansado. Essa é a estimativa de vida do ser humano. Não passa de 70 anos. Ah, mas no Brasil a estimativa de vida cresceu de acordo com o IBGE. Passou disso, é só enfado e cansaço. Muitos não chegam lá. Então o que é melhor? Viver 70 anos passando lutas, adversidades, o que não significa também dizer que serão somente lutas e adversidades. Eu não sou adepto de São Francisco de Assis, tá? Só para deixar claro. O Evangelho também não é só lutas. Na verdade, a vida do Evangelho, ela se oscila entre lutas e vitórias. Até porque, para você ter vitória, precisa do quê? Lutas. Quando você canta assim, agora é só vitória, agora é só vitória, você está cantando, agora é só luta, agora é só luta, agora é só luta. Por quê? Para ter vitória, precisa do quê? Lutas. Né?
É um hino legal para cantar no culto fúnebre, né? Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Porque para quem partiu com Cristo, realmente agora é só vitória. Brincadeiras à parte. Paulo, ele ensina-nos a priorizar a Cristo. Ele diz no versículo 1 do capítulo 3, versículo 1 em diante: quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós a minha repetição. Acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros, da falsa circuncisão, pois a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Ainda que eu também poderia confiar na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele vai falar o seu histórico familiar, que ele abriu mão de tudo isso. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel. Quando ele fala que foi circuncidado ao 8º dia, ele estava dizendo que não era descendência de Ismael, que foi circuncidado com 13 anos de idade. Paulo não. Paulo foi conforme a lei, foi conforme o rito exigia. Ao 8º dia, como Isaac foi, como Jesus foi, ele também foi. Olha só o que ele está abrindo mão. E direitos como cidadão judeu. Eu fui circuncidado ao 8º dia, versículo 5, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, ou seja, da tribo do primeiro rei de Israel, a saber, Saul, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, ou seja, chegou no ponto máximo da religião judaica. Uma delas, né? O farisaísmo. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso aqui é lindo demais, né? Considerei-o perda por causa de Cristo. Ele considera perda. Eu abro mão de tudo isso para ter a Cristo. Eu abro mão de todo o meu histórico, seja familiar, seja os meus direitos, seja do que for, para ter a Cristo. O que me importa agora é Cristo. Eu reputei por perda todas essas coisas para priorizar a Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco. Na versão ali está escória, na Thompson está refúgio, mas em algumas versões, a João Ferreira de Almeida, está esterco. Você olha assim e desespera lá, Paulo tinha vários diplomas. É verdade. Segundo o historiador, Paulo era o homem mais culto do Império Romano, no meio dos cristãos, e um dos mais cultos de todo o Império. Poliglota, falava vários idiomas, tinha família grega, judia, e ainda tinha a concidadania romana. Vários diplomas, como já disse, formado aos pés de Gamaliel, estudou com um dos filósofos conhecidos, cujo nome fugiu da memória. Paulo tinha vários diplomas, mas ele pega todo esse conhecimento e diz assim: eu considero tudo isso como esterco. Você diz assim: opa, quer dizer que não precisa estudar então? Não precisa de diploma? Esterco é fertilizante. A palavra é semente. Captou? Enterra uma semente na terra e só deixa na terra. Ela vai crescer. Provavelmente ela vai germinar. Mas se você acrescentar à terra o esterco, o adubo, que é fertilizante, aí você vai ver o que vai acontecer com a sua semente. Quem está compreendendo? Paulo considerava todas essas coisas como esterco. No entanto, o esterco foi muito útil para a compreensão das revelações que Deus dava a ele. Por isso que tem pontos difíceis nas cartas paulinas que até o apóstolo Pedro tinha dificuldade de entender. Ele relata isso nas suas epístolas. Pedro diz: há pontos difíceis de compreender.
porque Paulo tinha esterco. Ele considerava todas as coisas como esterco. No entanto, o mais importante não é o esterco, é a semente. E Paulo abriu mão de tudo isso para priorizar a Cristo. Nós precisamos quebrar a ponte da priorização das nossas vidas. Nós precisamos ligar com um caminho para um alvo, e o alvo desta feita que Paulo está aqui colocando diante de nós é a priorização a Deus. Só é a prioridade aquilo que você coloca como prioridade na sua vida. Você sabe que tem muita gente que só ora quando está na igreja, e ainda mesmo assim na hora de carona. É verdade. O pastor Ernesto está orando aqui: meu Deus, visita o irmão fulano. Aí de carona fica: Senhor, visita o irmão fulano. Senhor, abençoa a irmã fulana. Isso, Deus, abençoa a irmã fulana. Meu irmão, gasolina está caro pra caramba. Sai da carona, meu filho. Por que não ora em casa? Porque não prioriza mais a vida com Deus. Seja você qual faixa etária for, seja você ancião, crianças, jovens, todos nós precisamos entender isso. Só é prioridade aquilo que nós colocamos como prioridade. Se você passar a partir de hoje a priorizar a oração na sua vida, que é uma forma de comunhão com Deus, a oração será prioridade na sua vida. Ah, mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo? Você está de brincadeira comigo? Ajuda a minha fé aí, meu queridão. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, como antes costumava fazer. O grande problema é que nós não buscamos entender o que significa isso, como antes costumava fazer. Agora, quando a Bíblia está dizendo que Daniel orava 3 vezes ao dia, ele estava responsável por tomar conta de 127 províncias. Ele era presidente de 127 províncias. Entretanto, a Bíblia diz que ele continua orando 3 vezes ao dia antes de tomar conta de 127 províncias. E depois de passar a tomar conta de 127 províncias, ele continuava orando 3 vezes ao dia. Deixa eu te fazer uma pergunta: quantas províncias está tomando conta, hein? 250? 300? Com certeza deve ser muito mais do que Daniel. É lógico, você não está conseguindo, você não está dando conta. Deixa eu te falar o nome das 127 províncias que você está tomando conta: Facebook e WhatsApp. Rouba o seu tempo, né? Quando você vê, já passou, né? Já está tarde. Já está na hora de dormir. É difícil. É assim ou não é?